Olá pessoal, muito boa noite. Ok, tranquilo. Muito boa noite a todos e a todas. O meu nome é Cosme. No nosso dia a dia, a gente ouve muitas frases de reflexão, né? De pensamentos. A gente ouve muita coisa. E hoje nós vamos falar de uma destas frases. Eu já até comentei, né? A irmã perguntou qual era o tema. A frase é: fora da caridade não há salvação. Eu tenho certeza que muitos de vocês já escutaram por vezes. É uma máxima da doutrina espírita. A gente fala muito isso nas casas espíritas, não é? Mas vamos tentar entender um pouco mais essa frase, até entender por que, quando, contextualizar como é que surgiu essa frase, até para a gente poder entender melhor o significado amplo dela. E para falar disso, nós temos que falar um pouco da história da humanidade, né? A história da própria igreja, né? E quando a gente fala da igreja no passado, nós estamos falando de uma só igreja, só tinha a Igreja Católica. Tá? E eu quero deixar bem claro, meus irmãos e minhas irmãs, não estou aqui para fazer críticas à Igreja Católica. Vou ter muito cuidado com o que eu vou falar. Eu vou relatar a história, né? Mas não é uma crítica. Até porque a Igreja Católica, primeiro que era só ela. E ela foi a responsável pela divulgação do cristianismo na humanidade. E até hoje. Né? Eu tenho amigos católicos, eu tenho parentes católicos que fazem trabalhos maravilhosos juntos com a comunidade. Perfeito. Eu fui batizado católico. Então, não é crítica. Eu vou falar a história. Ok? Combinado assim? Por que eu estou dizendo isso? Como eu disse, quando lá no passado a gente falava da igreja, era só uma. Só que, com o passar do tempo, isso começou a mudar um pouco. Começaram a aparecer alguns pensadores diferentes, ou alguns pensamentos diferentes da igreja na época. E eu gosto sempre de dar um exemplo legal, que foi Lutero. Lutero, um alemão, que era um sacerdote, era um líder da Igreja Católica. Ele não concordava com algumas ideias da igreja. Ele não concordava com alguns sacramentos. E Lutero protestava com isso. Com isso é que ele surgiu, né, o segmento protestante. E aí vieram outros pensadores, né? Os agnósticos, os ateus, né? Pessoas que achavam que não precisava de Deus para viver. Tem gente até hoje assim que pensa, vamos respeitar, mas ela tem que refletir. Né? Pessoas que não conseguem ter a presença de Deus em suas vidas. Isso foi acontecendo, e vários segmentos religiosos sendo criados, né? Testemunha de Jeová, eu já fui testemunha de Jeová, aprendi muito, estudei, os evangélicos, cada um trazendo o seu papel, né, do cristianismo. Mas o fato é que a igreja, na época, observando isso, porque o que estava acontecendo? Se era única, quando a pessoa migrava para uma outra religião, a igreja estava perdendo seus adeptos. Natural. Tá? Natural, cada um vai com aquilo. Como eu disse, eu mesmo fui batizado católico, fui testemunha de Jeová, me identifiquei muito mais com a doutrina espírita. Mas isso acontecendo lá atrás, onde só tinha uma igreja, o pessoal não sabia muito como compreender isso. O que a igreja fez? Ela criou a sua frase de reflexão. Ela disse assim: fora da igreja não há salvação. Fora da igreja não há salvação. Primeiro que nós vamos falar mais, né? Mas
salvar do quê, né? Que salvação é essa? E também agora, repito, não é crítica, mas a gente foi educado e aprendendo com as religiões de que nós tínhamos a figura de um Deus punitivo, né? Se nós não fizéssemos as coisas até então corretas, né? Nós não seríamos salvos. Então, acho que a ideia da igreja na época era realmente segurar os seus adeptos, que eles pensassem nisso, né? Mas vamos lá, pessoal. Quando a gente fala fora da igreja não há salvação, me parece assim uma ideia muito exclusivista. Repito com todo o carinho e cuidado. Não é crítica. Estamos pensando, refletindo. Tá? Uma coisa muito exclusivista. Aí o que acontece? Isso foi lá meados da segunda metade do século XIX. O que aconteceu? O nosso querido Allan Kardec, responsável por nós estarmos aqui hoje, por 4 obras maravilhosas, 5 obras maravilhosas, depois as revistas espíritas, e também por esse aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Ele, observando esse movimento na época, era o mesmo momento em que ele estava lançando os livros espíritas. O livro dos Espíritos, né? O livro dos Médios, o Evangelho. Era o mesmo momento. Só que naquela época tinha uma coisa terrível que se chamava a Inquisição, em que as pessoas que pensavam de forma contrária à igreja eram queimadas nas fogueiras. As pessoas e o material que ela produzia. A gente isso vê assim, parece uma coisa mitológica, né? Que aconteceu, gente. E o coitado do Kardec estava com seus livros debaixo do braço diante dessa situação. Considerado como um bruxo. E a igreja dizendo, fora da igreja não há salvação. Kardec teve uma ideia, e eu tenho absoluta certeza que, intuído pelos espíritos, ele falou, vou aproveitar esse pensamento. Alguém pode dizer que Kardec até plagiou, copiou? Kardec nos dá essa frase então. Fora da caridade não há salvação. Percebem? Ele podia muito bem falar assim, olha, fora do espiritismo não há salvação. Mas professor inteligente, intuído, né? Ele não ia ser exclusivista também. Né? O que ele estava falando ali? Que fora do amor não teria salvação, né? Fora da compreensão, do respeito. Né? Ele podia simplesmente falar assim, fora do amor não há salvação. Né? Fora da compreensão não há salvação. Mas ele pegou uma palavra que resume, né, muita coisa bonita, que é a caridade. Aí ele solta essa frase. Né? E que nós encontramos aqui, é um capítulo desse livro, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Tá? Eu costumo até dizer o seguinte, esse livro aqui, ele tem um processo pedagógico, que Kardec foi intuído mais uma vez, né? E vai nos preparando a cada capítulo alguma coisa. Levou 14 capítulos para eles virem falar para a gente da caridade e da salvação. Olha que bacana. Tá? E ele deixa bem claro, né? A caridade, eles falam assim, da caridade material e a caridade moral. Ponto. Nós vamos falar bem disso aí. Mas quando a gente fala da caridade moral, ou melhor, primeiro, da caridade material, fica mais fácil da gente entender, não é? É aquilo que a gente está entregando como material, como gênero, como espécie em dinheiro, né? Mas tem a caridade moral. Né? O que é essa caridade moral? É a forma em que nós respeitamos, a forma que nós encaramos a diferença com as pessoas. Isso é uma caridade moral. Eu diminuo o impacto que eu tenho nas consequências das minhas palavras, dos meus atos,
quando eu sou caridoso com o irmão e compreendo que ele é diferente, eu também sou. Mas nós vamos explorar melhor isso. Vamos falar aqui da caridade material, né? Uma pergunta bem legal aqui, né? Esmola, será que esmola é caridade? Hein? Será que esmola é caridade? Eu pergunto porque a gente tem uma tendência, de quando fala da esmola, né, tirar do bolso aqui, a gente dá aquilo que nós temos sobrando. Não é? É aquilo que nós temos sobrando. E aí vem Jesus falar da esmola, nas escrituras sagradas, ele fala da história do óbolo da viúva. Não sei se alguém já ouviu falar disso. O óbolo da viúva. Foi mais ou menos assim. Jesus estava na frente lá do palácio, e lá tinha um local onde o pessoal colocava as doações, né? Aí chega uma viúva, uma senhora viúva, e põe a moedinha dela lá. Cristo percebe aquilo, chama os apóstolos e fala, olha ali, ó, o óbolo da viúva, né? E aí, mas por que ele valoriza tanto isso? Primeiro que, vamos lá, óbolo na época seria a moeda de menor valor da moeda corrente da época. Míseros centavos de hoje. Ok? Vamos lá. Mas por que Jesus destacou o valor daquela esmola daquela viúva? Que vamos pensar bem aqui. Imaginem só, naquela época do Cristo, uma mulher, quando ficava viúva, não tinha renda nenhuma. Muito menos trabalho para ela. Ela passava fome, era difícil. E olha que as mulheres vieram conquistando isso lá. Até hoje a gente escuta algumas histórias assim, não é, minhas irmãs? Na época era muito pior. Então, a coitada da viúva, aquele mísero moedinha que ela tinha, ia fazer falta para ela. Mas ela ia sempre lá na frente do templo e dava a sua esmola ali. O que eu estou dizendo? Eu perguntei, esmola é caridade? Até pode ser. Depende do que você está colocando dentro naquela moedinha, do sentimento que você está levando naquilo. Vou dar um exemplo mais prático, e vocês conhecem bem aqui o trabalho do Ser Luz. Cesta básica. Como é que é o nome da irmã que eu... Rose. Até conversávamos sobre isso. Né? Essa casa mantém aí em torno de 20 a 25 famílias, todos os meses, com as doações de vocês. Aqui eu trabalho, o Bezerra faz isso, o SEAC faz, muitas casas espíritas fazem essa caridade material. Então vamos pensar nisso, né? Ó, legal, todo mundo aqui, quem pode, contribui com alguma coisa ou outra, né? Aí alguém pode falar assim, mas Cosme, ou até pensa e fica quietinho, né? Nossa, eu contribuo só com 1 quilo de feijão, tá? E que tá caro, né? Mais de R$20 o quilo. Tá? Mas vou falar 1 quilo de sal, que aí é sacanagem, né? Mas de repente você fala, pô, eu só posso dar 1 quilo de sal. Essa minha caridade material tem algo de moral dentro? Tem? Tá? Pode ter. Sabe como? O que será que tem dentro daquele saco de feijão que você está doando? Além daquele 1 quilo de feijão. Será que dentro daquele pacotinho tem alguma coisa de você ali dentro? Quando você está entregando? Será que ali dentro você coloca junto ali um tempero seu, o tempero do amor, o tempero da solidariedade, o tempero do respeito ao próximo? Se você estiver fazendo isso, beleza. É a caridade material com a moral. E até esse trabalho da entrega das cestas básicas, é importante que se diga o seguinte, a caridade ela não pode ser ostensiva. Né? Eu aprendo muito isso, a minha esposa, lá no Bezerra de Menezes, ela coordena esse trabalho das cestas básicas. Eu aprendi com ela isso. Que eles tenham um cuidado de quando vão entregar as cestas. Não é uma mera transportadora que vai lá.
eles levam junto com aquela cesta o respeito e o carinho e o amor que eles estão precisando. Porque aquelas pessoas, as 20, 25 famílias, minha irmã, têm a fome da comida, mas elas têm a fome do sentimento, elas têm a fome das emoções. E a gente tem que ser muito habilidoso quando entrega esse saquinho de feijão ou uma cesta básica para a pessoa. Você imagina você chegar na casa dessa pessoa que está zero. Eu às vezes eu vou com a minha esposa, é um exercício assim, principalmente quando você vê criança passando fome. A criança fala assim, opa, hoje vai ter arroz e feijão em casa. Né? Arrepia. Então é essa caridade, a gente está levando esse sentimento lá. Né? Outra coisa da caridade que o Cristo nos fala também, que a caridade não precisa fazer propaganda. Ah, hoje eu doei 50, hoje eu doei 300. Se está fazendo isso, não está entendendo muito bem a questão da caridade material e a moral. Né? Então, pensar nisso, não precisa de marketing. Tá? E eu sempre, quando falo desse tema, eu lembro, em 2023, né, 2, 3 anos atrás, lá na Casa Espírita Bezerra de Menezes, num determinado mês, faltava arroz. E eram quase 40, 38 famílias. Minha mulher ficou desesperada e a gente pede daqui, pede lá, e faltava arroz. No dia seguinte, chegamos lá, tem um cantinho lá que as pessoas depositam, né? Chegamos ali, meus irmãos e minhas irmãs. Tinha um monte de arroz. E que até hoje a gente não sabe quem foi. Então, essa é a caridade silenciosa, anônima, né? E não precisa fazer muito alarde. Eu estudando esse tema da caridade, eu descobri um livro interessante, escrito por Allan Kardec. Foi publicado aqui no Brasil, não me lembro a editora, tá? Até vocês conseguem PDF, baixa. Chama-se Viagens Espíritas 1865. Viagens Espíritas 1865. O que Kardec fez naquele ano? Lá na França, ele foi visitar as casas espíritas. Me parece que mais de 50 já existiam. E ele ia e fazia discursos para as pessoas. Mas muito mais que o discurso, olha que interessante. Ele também levava sugestões de estatuto da casa, de regimento interno da casa, 1865. E toda vez que ele visitava e levava esse material, ele falava assim, olha, a casa aqui está indo bem, etc, mas a gente entende que uma casa espírita... Parece que o discurso serve para hoje, que eu vou falar. Só que as casas são formadas por pessoas que são diferentes. Têm pensamentos e ideias diferentes. E às vezes pode ter um conflito dentro da própria gestão da administração, ou alguém que não concorda com a administração. Se não acontece isso aqui, parabéns. É a única casa espírita que eu conheço. Né? Mas, aí o Kardec dizendo isso. Aí o pessoal, pô, Kardec, mas vamos lá. E se dentro da nossa casa tiver uma divergência, né? O que a gente faz? Qual o caminho a tomar? Kardec fala o seguinte, em havendo uma divergência, vocês devem adotar com maior cuidado aquele segmento que praticar de forma comprovada maior caridade moral. Pensa. Isso é muito bom para nós que somos gestores da casa espírita, mas até para situações de conflito na nossa vida, no dia a dia. Porque, bem, a casa espírita está todo mundo aqui pensando no bem, querendo ajudar os outros, divulgar o evangelho. Por que às vezes pode surgir uma ideia diferente da outra? Mas todo mundo está querendo ajudar, e o bem.
E Kardec sinaliza lá atrás: vamos respeitar aquela que tiver maior caridade. Bacana, né? Muito bem. Vamos falar agora um pouco da salvação, né? Que salvação é essa? Né? Já comentei no início. Será que essa salvação é essa de um Deus que é punitivo, etc.? Aí vem a doutrina espírita e nos mostra exatamente o contrário disso, né? Nos mostra que somos espíritos eternos, que estamos aqui para melhorar através da reencarnação. E caso a gente não consiga, ele nos dá a oportunidade de voltar. Ato de caridade. Tá? Não de punição. Então, não é a figura de um Deus que está nos salvando ou não. É isso que eu quero que vocês pensem junto comigo. A figura da salvação, meus irmãos e minhas irmãs, está na nossa própria consciência. Nós estamos buscando a salvação das nossas más tendências. Nós estamos buscando salvar-nos da nossa raiva, salvar do nosso ódio, salvar do nosso egoísmo, salvar das nossas mazelas. Acho que agora cai a ficha, né? Fica mais fácil. É disso que nós estamos falando, é disso que o Cristo e o Evangelho segundo o Espiritismo vem nos apresentar. E eu venho com muito carinho apresentar isso para vocês hoje. É disso que nós estamos nos salvando, meus irmãos e minhas irmãs. De nós mesmos, da nossa própria consciência. E para que a gente seja salvo, a gente tem que ter o respaldo da caridade que nós praticamos. Percebe? Quanto mais caridade que praticamos, mais seremos salvos das nossas bobagens, das coisas ruins que fazemos. E é interessante o seguinte, esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, eu sei que muita gente conhece, eu gosto sempre de explicar o seguinte: o que é o Evangelho? Nada mais é do que as boas práticas de Jesus, os bons exemplos, as parábolas, etc. Mas todas as boas práticas dele foram escritas, é o Evangelho. Agora, por que segundo o Espiritismo? Parece exclusivismo, né? Simples. Eu gosto sempre de reforçar isso. Que além do bom exemplo de Jesus, aqui nós temos depoimentos, instruções de espíritos que estiveram aqui, vivenciaram isso, estão lá no plano espiritual, vivenciando sobre uma outra perspectiva. E nos dão essas ilustrações. E nesse capítulo, o 15, Fora da Caridade na Salvação, tem uma instrução de um espírito de Paulo. O apóstolo Paulo, ele se identifica, do apóstolo Paulo. Paulo, ele faz uma comparação tão bacana, ele compara a frase, fora da caridade não há salvação, como se fosse uma viagem pelo deserto em busca da terra prometida. Eu sei que alguém já está, quando eu falo de viagem pelo deserto e terra prometida, nós já ouvimos essa história antes, né? Nós estamos falando do Êxodo. O que é o Êxodo? Primeiro, a palavra Êxodo significa a passagem de multidão, né? Êxodo é um capítulo da Bíblia que trata daquela viagem, da liberdade do povo hebreu, conduzido por Moisés, o povo que era escravo há séculos, e Moisés, intuído pela espiritualidade, fala, gente, vamos achar uma terra prometida aqui, ó. Só que era uma viagem que tinha que ser feita pelo deserto. E relata a história que foram 40 anos fazendo essa viagem. E Paulo compara com isso. Então vamos explorar essa comparação, né? É como se essa viagem pelo deserto, ao longo dessa viagem, fossem construídas muralhas, né?
Jesus nos conduzindo através dos bons espíritos naquela época, e como se fossem construindo muralhas fundamentadas, calçadas na caridade. Muralhas estas que ia aliviar aquele percurso no deserto, porque o deserto de dia é muito quente e de noite é muito frio. Então faz essa comparação, como se fosse a caridade criando umas muralhas que iriam tornar aquela viagem menos desconfortável, para que a gente pudesse chegar na terra prometida. Agora, o que será de forma comparativa essa terra prometida? É a salvação. Aquele povo na época estava procurando ser salvo, não só da escravidão dos romanos, mas deles serem salvos dos seus pensamentos, deles poderem ser livres pensadores. Porque essa história da terra prometida, geograficamente não existia, e até hoje há conflitos de nações querendo dizer que aqui ou ali, mas era uma figura simbólica, né? Por que eu estou falando isso? Vamos trazer para o nosso dia a dia isso? Porque a nossa vida é uma viagem pelo deserto. É uma viagem difícil. A gente que faz, eu faço atendimento fraterno na minha casa, na casa espírita, e eu gosto muito de fazer isso. E as pessoas muitas vezes perguntam, Cosme, mas chega lá triste, magoada, cheia de sofrimento, e fala, mas Cosme, qual é a minha missão nesta vida? Não é possível sofrer tanto. Eu aprendi, eu falo para as pessoas assim, a sua missão é essa. É essa a sua viagem, de cada um de vocês. É esse deserto que a gente tem que caminhar. Todos nós, lá eles surgiam do Egito, né? Todos nós temos um Egito dentro de nós e que queremos nos libertar. As nossas más tendências, os nossos maus comportamentos, somos escravos desse nosso Egito. E não tem jeito, meus irmãos e minhas irmãs, é pegar essa viagem no deserto. É difícil, frio, calor, porque lá na frente eu vou encontrar a minha salvação, que é a missão de todos nós aqui. Comparação bacana, né? E tem mais, nessa comparação, muita gente naquela época, eu tenho certeza disso, já vi historiadores comentando, que chegava num determinado momento da viagem, chegava para Moisés e falava, Moisés, cara, não aguento mais, cara. Onde é que está essa terra aqui, meu? Não tem água, não tem comida, eu não aguento mais. Vou voltar para o Egito. Porque lá eu tinha comida, tinha água. E desistiam da viagem. Voltando para nós. Muitas vezes na nossa vida, nós estamos nessa missão nossa, nesse deserto duro, triste, acontecendo um monte de coisa. E a gente querendo se libertar da nossa escravidão de pensamento, chega num ponto a gente desiste. Com a falsa ideia de que aquela escravidão que eu vivia dos meus maus pensamentos me alimentava, matava a minha sede moral. Percebe a comparação? A gente faz isso muitas vezes ao longo da nossa vida. E lá fizeram com Moisés. Pô. E vamos lá, né, gente? 40 anos caminhando no deserto não era fácil. Mas vamos explorar um pouquinho mais ainda essa coisa do deserto. Já mais um pouquinho a gente vai encerrando aí. Vamos imaginar, gente, que vocês sejam convidados para fazer uma trilha no deserto. Esquece essa história de 40 anos, né? Vamos dizer que vai uma semana, fazer uma trilha no deserto. Eu gosto de caminhar, gosto de fazer trilha. Aí você vai fazer a sua mala, ok? Vai lá no seu quarto, bom, uma semana no deserto, você pega não sei quantas calças, quantos vestidos, roupas íntimas, roupa de frio, roupa de calor, que lá à noite faz frio. Pega o seu celular, não vai ter sinal, mas você leva o celular,
2 carregadores, o cabo, o tablet. Se bobear, leva o laptop. Ah, eu vou caminhar. Levo 3 pares de tênis, não sei quantas sandálias. Comida, não tem delivery, não tem fast food, não tem sinal. Encho de comida. Putz, água. Aí você bota aquele monte de água. A hora que tu vai fechar essa mala, ainda bem que é uma mala grande com rodinha, né? Você vai e fecha. Mas aí quando você pensa em ir para o deserto, você fala, opa, peraí, não vai dar certo isso. Essa mala não vai andar no deserto. Aí você vai e diminui. Mas mesmo uma malinha pequena, a rodinha não vai no deserto. Concordam comigo? Aí você fala, não, vou de mochila, né? Mochileiro, trilha, mochila. Aí você vai botando aquele monte de coisa na mochila. A hora que você põe a mochila nas costas, você fala, opa, não vai dar para sair daqui do Massaguaçu e ir até o centro de Caraguá. Tá? Aí você começa a tirar também as coisas. O que eu estou nessa brincadeira dizendo a vocês? Que nessa viagem nossa, desse deserto da nossa vida, nessas intempéries, a gente tem que levar aquilo que é necessário para a nossa vida. Percebem? Senão a nossa mochila vai ficar cada vez mais pesada. E a gente reclama. Pô, essa é a minha missão e a mochila você está ali. Porque você colocou. Então vamos aproveitar, estamos no começo do ano, né? Vamos planejar essa nossa mochila desse ano, não é? Imagine quem tem um pouquinho de dificuldade para andar. Imagine a senhora no deserto com uma mochila pesada. Hã? É essa a ideia. Vamos diminuir essa nossa bagagem. Porque a gente tem uma tendência de... nada contra, a gente quer morar numa casa boa, legal, é válido. Tá? Quer abrir o armário, a geladeira, ter comida, ótimo. Quer ter o seu meio de transporte, nem que seja uma boa bicicleta ou um carro. Tudo é válido. Mas a gente não vai poder levar nada nessa viagem. A gente brinca, né, que no caixão não tem gaveta, né? Se tivesse, então... Tá? Então vamos aproveitar e fazer esse planejamento da nossa viagem. Porque, repito, todos nós temos o Egito. Todos nós estamos escravos de nós mesmos. Não é Deus que nos pune. É a nossa consciência, a gente sabe disso. Quando a gente faz uma coisa errada, a gente sabe que fez errado. Ninguém precisa falar para a gente isso. E aquilo pesa, aquilo a gente sofre. É disso que eu quero me salvar. É dessa salvação. E como eu facilito isso? Volta praticando a caridade. A caridade material pode até começar a nos induzir à caridade moral. Né? E aqui eu vou encerrando com vocês, contando, se der até tempo, 2 historinhas de Chico, eu gosto muito, né, dessas pérolas do Chico, né? Porque quando eu falo de caridade, eu gosto de dizer assim, caridade gera caridade. Eu sei que tem outra palavra, pessoal, mas pensa bem, você faz uma caridade para ela, ela gera para... É uma coisa contagiosa, caridade gera caridade. Tá? Então tem uma historinha do Chico, talvez eu tenha até contado aqui em outras palestras, mas eu gosto muito. Chico, a casa espírita dele sempre levava comida para um pessoal que morava debaixo de uma ponte lá na cidadezinha da casa lá em Minas, né? Só que teve uma semana lá, um dia que não tinha nada, não tinha comida nenhuma. Não tinha nenhuma cesta básica para levar. Aí Chico falou, e agora, gente, o que eu vou fazer? Aí Chico pede orientação para os mentores e tal, e vem Dr. Bezerra de Menezes, né, que é patrono até da casa espírita que eu trabalho, vocês já ouviram falar, um médico dos pobres, né, um espírito evoluído, etc. E Chico tinha intimidade com os caras, né? Aí ele conversa com Bezerra, e agora, o que eu faço? O espírito Bezerra orienta Chico, fala, Chico, faz o seguinte, leva água para aquele povo. Água frutificada da casa espírita. Leva água para eles. Uma Bezerra, o pessoal está passando fome, eu vou ser linchado de lá, né? Leva água.
Aí Chico pega, junta aquele monte de garrafa d'água, imagina a situação. Com os trabalhadores, fecha a casa espírita, vai lá debaixo e o povo esperando comida, né? Aí chega o Chico com um monte de água. Olha, gente, hoje, infelizmente, o que eu tenho é água. Tiveram manifestações. Né? Pô, Chico, nós temos fome. Água tem aqui no córrego. Como teve alguns que falaram assim, não, poxa, esse homem sempre traz comida aqui pra gente. Vamos beber a água dele hoje, o que vai fazer? E estava essa situação assim, né? Quando, de repente, para um carro aqui em cima, um caminhão, alguma coisa assim, uma pessoa desce dali e grita, né? Chico Xavier! Aí o Chico olha, sou eu, meu filho, o que você quer? Desça aqui. O cidadão desceu e foi conversar com o Chico, né? Chico, é o seguinte, o senhor fez uma caridade tão grande para o meu chefe, o meu patrão, e ele não sabe como retribuir. Então, ele mandou trazer esse caminhão aqui cheio de mantimento para o senhor hoje. Eu vou acrescentar o que tem na história, que é bacana também. Aí Chico ficou encafifado, né? Ótimo, né? A pessoa passando fome, né? Que eu falei, caridade gera caridade. Aí Chico fala assim, mas escuta, como é que você descobriu que a gente está aqui? A casa estava fechada, né? Não tinha ninguém na casa. Não, seu Chico, tinha. Eu cheguei lá, encontrei uma pessoa, ela me explicou que vocês estavam aqui. Mas como? Se está todo mundo aqui com a gente, como que era essa pessoa? Ah, era um homem de barba longa, cabelo branco. Aí Chico pergunta, como é que era o nome dele? Ah, era Bezerra de Menezes. Essa historinha de caridade gera caridade, eu também quero despertar em mim mesmo, quando conto essa história, da intuição que a espiritualidade nos dá de fazer a caridade. A gente talvez não tenha essa mediunidade que Chico tinha de conversar com Bezerra, de conversar com Emmanuel, né? Mas nós somos intuídos quando nós presenciamos uma situação de um irmão nosso que está precisando. Vamos ajudar. Vamos praticar a caridade material, mas vamos colocar nessa matéria, como disse lá no fundo, no início, um pouquinho de cada um de nós ali dentro. Tá? Agora, para encerrar, desculpe a demora hoje, mas eu me empolguei com o tema, não tem por onde. A última do Chico ia ser rapidinha. A gente fala, né, da matéria, a gente sempre quer mais e quer mais e quer mais. Chico dizia sobre a oração do Pai Nosso, né? Ele falava assim, né, o Pai Nosso, que é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Chico dizia o seguinte, que o pão nosso de cada dia, isso há 60 anos atrás, o pão nosso de cada dia está garantido. Está fácil. O problema é que depois a gente quer a manteiga, a gente quer o requeijão, a gente quer a geleia, se não um croissant. Chico falou isso há 60 anos atrás. Então, meus irmãos e minhas irmãs, obrigado pela atenção. Recebo o meu beijo caridoso, né? Em que, repito, estamos começando o ano, vamos planejar essa nossa bagagem, porque não tem jeito. A nossa vida é sujeita às intempéries emocionais, mas que, a depender de como a gente leva essa vida, a depender da caridade que praticamos, essa vida vai se tornando cada vez mais leve, sem que a gente tenha que carregar muitas coisas nas costas. Tá legal? Um beijo no coração de vocês e obrigado pela presença. Boa. Deixa eu ser caridoso comigo e tomar uma água. Porque tem uma coisa também que eu esqueci de falar da caridade. A gente tem que ser caridoso com a gente mesmo. Para poder ajudar o outro. Tá? E a gente às vezes se judia tanto, se maltrata tanto. Mas vamos então nesse momento, né? Eu costumo até dizer, quem quiser fechar os olhos, quem quiser ficar com os olhos abertos, que vocês fiquem com o seu coração sintonizados. Né? Vamos ficar aqui de forma coletiva, fazendo essa conversa com Deus. Vamos agradecer ao Pai querido por esse momento de hoje, por esse encontro. Agradecer essa casa que de forma muito
caridosa nos acolhe e nos recebe. Pedimos então ao Pai querido que continue nos alimentando com os seus bons fluidos, nos alimentando com as boas intuições dos nossos mentores, dos nossos espíritos amigos, para que essa nossa viagem a gente consiga nos tornar livres pensadores. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Amém.